Uma pesquisa realizada pelo Poder Data entre 27 e 29 de dezembro, agora do ano passado, mostra que 7 em cada 10 pessoas desconfiam do trabalho da polícia no Brasil. Esse número é a soma daqueles que afirmam não confiar. São 19%. Não confiam. Mais aqueles que dizem confiar pouco, que são 51%. Então, 70% ou não confiam ou confiam pouco. Essa taxa não muda. Ela foi registrada em janeiro de 2023, no início do governo Lula. Apenas 22% dos entrevistados afirmam ter plena confiança na atuação da polícia. São 2.500 entrevistados em 229 municípios de todos os estados do Brasil. Bom, é uma pesquisa, a pesquisa foi feita com telefone no teclado, não vou desconfiar da pesquisa, acho que ela reflete mesmo o nível de insatisfação da população com a sensação de insegurança pública. Pior do que a sensação de pior do que o problema de segurança propriamente dito, é a sensação que fica no cidadão, incutindo nele o temor de sair de casa, de dormir à noite com medo de ser surpreendido na sua cama com um revólver apontado para sua cabeça, de sofrer um sequestro, de tomar um tiro no semáforo, ou pior, das organizações criminosas, pior que eu digo no sentido quantitativo, que estão incrustadas no serviço público, em redutos onde a polícia, para entrar, ou tem que negociar, ou é recebida a bala, ou ganha dinheiro para fazer o arrego, que é para não subir o morro, então ela ganha o dinheiro. Isso existe também. Então, eu pergunto, é só culpa da polícia? Está todo mundo insatisfeito, eu não confio na polícia. Agora, eu não confio na polícia porque eu me sinto inseguro? E a insegurança não é fruto também da injustiça social, da falta de oportunidades, do déficit educacional, do excessivo materialismo despejado pela grande mídia na cabeça do jovem que já quer ter a sua motinho, seu relógio de marca imediatamente, que ele quer aquela satisfação imediata das suas necessidades? É só a polícia que é culpada? Ou a polícia também tem sua parcela de culpa? Advogado de policiais, Dr. Emerson Tawil. Bem, é preciso fazer uma bifurcação sobre a pesquisa. A primeira, se policiais militares, a pessoa, não representam aqui, né, uma fidelidade e uma confiança. A segunda é se a parte governamental, a instituição polícia militar de um modo global, representa essa confiança. Pois bem, é muito difícil. O agente que fiscaliza muito provavelmente terá essas retaliações. Ninguém gosta de ser fiscalizado. Mas o problema que remonta a parte da segurança pública não está na atuação dos policiais militares. Mesmo porque se você pegar essa somatória, né, colocar os 100% desses entrevistados, eu garanto que quando eles têm algum problema de ordem, de roubo, furto, eles procuram a polícia militar. Então é o mal necessário que falam? Mas por qual razão a gente então critica? Por que não presta? Quais são os pontos nevrálgicos que a gente tem que fazer a correção? Bom, por primeiro eu digo que a Polícia Militar hoje vive um momento de fragilidade de justiça. Não existe um respaldo jurídico, político-jurídico para as polícias militares do Brasil. O governador do estado de São Paulo, a única exceção, salvo o melhor juízo, tem encampado aí uma dedicação, uma delicadeza, né? Um fino trato com os policiais paulistas, né? O reconhecimento de que o trabalho elaborado não é fácil, estar na ponta da linha, sem um respaldo jurídico, uma população, via de regra, em maior parte, né, mal educada, que não se contenta em ser parada por policiais militares. Todos os dias eu recebo vídeos em que pessoas se insurgem contra policiais militares. Hoje mesmo eu recebi acabei até compartilhando aqui com você. E isso não é fácil. Em 24 horas, nas últimas 24 horas, 5 policiais militares tiveram um confronto com marginais. 2 morreram e outros 3 conseguiram reagir à injusta agressão e tiveram ali os seus algozes mortos. Baixada Santista vive o caos, como você disse. Eu recebi uma imagem no final de semana que parecia aquela tomada do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, em que marginais subindo o morro com armas de grosso calibre, fuzil 762, 556, metralhadoras e tudo mais, que estão enfrentando a polícia militar.
A Operação Escudo foi desencadeada pela segunda vez na Baixada Santista, graças à morte de 2 policiais. O último, recentemente, na última sexta-feira, em que a própria câmera COP acaba flagrando o momento em que o policial é alvejado no olho e ali tomba. Tragicamente, é uma cena que incomoda muito, porque aquele sujeito acordou às 5 horas da manhã para estar defendendo você, sem conhecer. E quando entregam aquela bandeira paulista para a família, não tem dor maior do que a gente presenciar isso. É inaceitável. Então, eu sempre trabalhei com os policiais militares, é muito difícil porque, em verdade, como o próprio Capês disse, existem alguns maus profissionais, como em qualquer outro lugar e qualquer outra profissão. E é isso que causa volume, relevo e acaba, às vezes, contaminando os demais. E como eu sempre falei e repito aqui, ser policial militar é um sacerdócio. Não é fácil. Você ganha razoavelmente pouco pela responsabilidade que tem. Hoje, o policial militar não consegue transitar da sua casa para o serviço devidamente fardado. Via de regra, tem que estar com a sua farda escondida, funcional escondida e torcer para que não seja alvo de furto e roubo para não ter um confronto. As câmeras COP são utilizadas nos policiais militares aqui e muitos são a favor e tudo mais. Entretanto, é plenamente questionável, tudo questionável. Porque então, como disse, os professores não usam a câmera COP. Nós temos um índice elevadíssimo de violência contra professores. Porque nossos políticos, os exemplares políticos, não usam a câmera COP nas tratativas. Porque os médicos não usam. Temos que nos nivelar por cima, não por baixo. Né? E fica esse tubo de ensaio, a Polícia Militar, para que seja alvo de ONGs, de alguns sujeitos denominados representantes dos direitos humanos. Mas quando a família do policial militar sofre essa perda, como tivemos agora no último final de semana, sequer passam na porta. E fica lá um órfão de pai, às vezes órfão de mãe, e lançado no limbo, porque, infelizmente, a vida segue. E cada um vai ter que dar rumo à sua própria vida, seja com a dor, seja pelo amor, seja nas dificuldades, e isso traz um legado assim muito ruim. Muito bem. Tá bom. Bom, veja bem, eu concordo com Emerson Tawil, Diego Tavares. Eu trabalhei ao lado da Polícia Militar todo o período que eu tive no Ministério Público. Ganhei a condecoração do 2º Batalhão de Choque, o mais especializado do mundo, da aula na Europa, no Oriente Médio, Extremo Oriente, sobre segurança. Fui professor durante muitos anos do CAES, que é o Centro de Altos Estudos de Segurança da Polícia Militar. Fiz palestras no Cefap. Recebi a medalha Brigadeiro Tobias, não como político, como promotor. Eu assino embaixo. Mas, Diego, a pesquisa não é sobre a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sim. É uma pesquisa sobre todas as polícias militares do país. O Rio Grande do Sul chamam de brigada, por exemplo. Sim. Sobre as polícias civis de todo o país. As guardas municipais, que as pessoas não confundem um pouco com polícia também. Polícia Federal, que ela é bem avaliada, mas tudo isso é polícia. Rodoviária. Então, como? Polícia Rodoviária Federal. Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual. Então, tem todo esse clima. Na minha avaliação, a pesquisa, ela reflete não só uma crítica às polícias enquanto polícias, mas reflete uma insatisfação, um temor da população com a situação de segurança. E se eu saio de casa e tenho medo que venha um motociclista parado do meu lado, botar uma arma na minha cabeça, desculpe, se eu estiver ouvindo um som alto e não ouvir, eu tomo um tiro. Se eu estiver dormindo e ficar com medo que você invadir minha casa, ou meus filhos estão saindo, não sei o que vai acontecer no final de semana, claro que eu vou botar a culpa em alguém. Então, você acha que pode ser, não sei, uma avaliação, é uma pergunta, eu não tenho opinião formada. É uma crítica sobre a polícia em si ou é uma captação de uma sensação de insegurança que vige no país há algum tempo? Fernando Capês, sem dúvida, essa sensação de segurança tem influência em pesquisas como essa, mas eu acessei aqui os dados da pesquisa enquanto o professor Tawil falava, e abrindo um parênteses aqui, o professor Tawil sempre me emociona com os discursos dele sobre polícia. Você imagina esse cara numa tribuna. Não, meu Deus do céu. Vou te falar uma coisa, olha, ainda bem que quando eu estava no júri, como promotor do júri, não peguei um cara desse. Não topou com ele, né? Daqui a pouco eu ia levar o lenço para eu chorar também. Pois é. Brincadeiras à parte, nós assinamos embaixo
a defesa da Polícia Militar de São Paulo. Sem dúvida, mas professor, eu acessei os dados da pesquisa e eu não capturei essa informação que nós demos de que de 7 a cada 10 pessoas desconfiam da polícia. Porque as perguntas que foram feitas é se você confia pouco, se você não confia ou se você não sabe responder. E aqui, entre quem confia e quem confia pouco, nós temos 73% dos entrevistados. Ou seja, a lógica meio que se inverte. 70% das pessoas confiam ao menos um pouco nas instituições policiais. Então, eu acho que é mais como se interpretam esses dados, porque 70% é quem confia pouco ou não confia. Mas eu não me assustaria se de fato 70% das pessoas não confiassem nas polícias, porque isso é uma cultura que é pregada a partir do próprio Estado. Quando o Estado brasileiro quer colocar uma câmera na farda do policial para dizer que de todos os funcionários públicos, somente o policial não tem presunção da veracidade das suas alegações, quando o STJ firma jurisprudência no sentido de que a declaração do policial por si só não pode condenar o acusado por um crime, nós estamos gerando para a população, sim, uma sensação de desconfiança em relação às polícias. O que nós vivemos hoje no Brasil, infelizmente, é uma bandidolatria. E por viver essa bandidolatria, quem justamente combate a criminalidade acaba sofrendo o desgaste, acaba sofrendo esse tipo de impressão por parte da sociedade. Novamente, não interpretei dessa forma a pesquisa. Acredito sim que 73% das pessoas confiam ao menos um pouco nas instituições policiais. Haja vista que, como o Tauil aqui bem ressaltou, quando tem um problema, pegam o seu telefone e discam direto lá no 90. Não pensam duas vezes para fazer isso. Então eu acredito que 73% dos brasileiros confiam sim nas polícias. Mas eu aproveito aqui esse megafone gigantesco que é o microfone da Jovem Pan para manifestar o meu apoio às polícias. Para dizer que eu sou um fã do trabalho da Polícia Militar e que eu apoio a polícia. E que eu espero sinceramente que nós tenhamos no futuro uma geração de políticos, de governantes que também pense assim, para que talvez nós possamos reverter essa informação de que, de repente, a sociedade não apoia muito o trabalho dos policiais. Meu querido Guilherme Mendes, eu estou com 130 de 31 também, né? Você conhece a canção da Polícia Militar? Eu canto inteirinha. Agora, Guilherme Mendes, você me pareceu incomodado quando o Diego Tavares falava e você me parece que não concordou com algumas coisas. O que você não concordou, que você balançava a cabeça? Eu vou usar a lógica deles. Eu concordo pouco, mas discordo muito, porque eu não sei de fato do que eles estão falando. Primeiro, quando a gente coloca aqui desconfiança ou confiança parcial de 73% da população, isso é um número gravíssimo, não é? Porque numa instituição de Estado séria, numa instituição de Estado respeitada, como deve ser e como é a imensa maioria dos policiais do Brasil, essa resposta aqui deveria ser 10%, 9%, 5%. Nós estamos falando de 73%. 7 em cada 10. Agora, Capês, você fez um recorte muito interessante. Nós não estamos falando aqui da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós não estamos falando aqui da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Nós estamos falando de uma pesquisa nacional e dentro dessa pesquisa nacional, imagens, como nós vimos agora há 15 dias no Paraná, um homem colocando um saco plástico dentro de uma delegacia para interrogar um preso. Aqui há 15 ou 20 dias também, um tiro de airsoft no rosto de uma criança de 2 anos sem nenhum tipo de justificativa. Esse tipo de imagem é que constrói esse número. Agora, como é que nós temos que combater isso? Colocando na rua os maus policiais. É assim que se melhora a credibilidade da polícia. E quando meu colega diz, olha, os maus policiais influenciam e contaminam os bons, é a mais absoluta verdade. E os maus policiais são punidos. Não. O que dá relevância, o que repercute é o negativo, não o positivo. Não, mas peraí. Nós temos que falar quantos salvamentos a Polícia Militar faz. Não é questão de repercutir. Quantas gestações? Vamos garantir a palavra. Calma. Deixa eu fazer uma pergunta ao Will, tá bom. dentro desse contexto. Calma, Diego e Emerson, temos que a palavra está com o Guilherme. Agora, na pergunta que você quer fazer pro Emerson, na verdade, é uma indireta pro Guilherme, mas pode fazer e ele já responde. Não, claro, não. É porque o Guilherme está trazendo aqui a necessidade da gente fazer uma apuração do efetivo policial para tirar os maus policiais. Sem dúvida. Acho que isso é consenso aqui na mesa. Ninguém quer mau policial na rua. É a única instituição que corta na própria carne. É isso que eu quero te perguntar. Que corta na própria carne. Eu sei que você deve ter esses dados. Em relação à justiça militar, à corregedoria das polícias, existe corporativismo? Existe uma leniência? O Emerson não vai responder porque a palavra está com o Guilherme. Senão vocês estão estabelecendo aquele diálogo paralelo para silenciar. A esquerda já reclama que nós não damos espaço para eles. A esquerda vem aqui, o Felipe Monteiro não vem mais. Saiu nervoso, ele não fala aqui, fugiu do debate.
Muito bem. Amarelinho. Agora o Guilherme não amarela, mas vamos deixar ele falar. Fala, Guilherme. A resposta que eles estão pedindo já está dada. Qual é a única categoria dentre os servidores públicos do Estado que tem uma corregedoria própria? É a polícia. Se o médico erra, se o professor erra, se o engenheiro erra, como servidor público estadual... Mas o MP não tem corregedoria? Exato. Procuradoria do Estado tem? Que isso? Aí você Não, Capês. Aí você escorregou. Praticamente toda instituição pública tem uma corregedoria. Própria, por categoria? Própria por categoria. Aonde? Me dê exemplos. Me dê exemplos. Não é verdade. Magistratura. São carreiras de Estado. Isso que você está falando não é verdade. E a polícia? Não, a policial é carreira de Estado e a corregedoria própria da polícia, como você bem colocou. Por que não se coloca uma câmera no professor? Por que não se coloca uma câmera no médico? Porque ele não tem o poder de matar. É só por isso. O uso da força é privativo das forças policiais, justamente por isso que ele é controlado. E nós, quando falamos aqui de câmera corporal, nós não estamos pedindo nada além do que se faz nos Estados Unidos. Nós temos que olhar nos exemplos. Nós temos que vamos criar legislação. Nós temos que olhar os bons exemplos. Quer dizer, nos Estados Unidos, a arma vai trancada dentro do carro, câmera no carro, câmera no corpo, GPS medindo dentro do carro. Dentro do carro. Pelo amor de Deus, dentro do carro. Para começar. Dentro do carro. E sabe o que acontece? Conclui, mas veja bem. Não, é que você uma fake news aqui. Não tem nada de fake news. É que vocês não me deixaram concluir. Agora, o que eu ia dizer, e só voltando ao ponto, nós não estamos aqui atacando a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que, aliás, pelo contrário, talvez seja uma das melhores do Brasil e da América Latina. Atenção!